70 anos Deus falando uma restauração, depois de 70 anos que o povo ficou cativo. E é tão interessante, irmãos, que tudo isso aconteceu porque o povo estava desobediente. Toda vez que Israel ele ia para uma batalha, que eles venciam, a palavra do Senhor lá nos relata que o povo adorava a Deus, e eles louvavam ao Senhor. Mas toda vez, quando você observa a palavra, é muito interessante, que toda vez que eles perdiam, eles abaixavam a sua espada e dobravam o seu joelho. E será que eu e você, nós temos feito isso, irmãos? É muito interessante esse texto, que isso tinha acontecido em Israel depois de um longo tempo, a qual eles passaram ali cativos. Depois de 70 anos o Senhor foi e falou com aquele povo para libertar. Eles estavam na Babilônia, e ali estavam, a palavra do Senhor lá nos relata, que o rei ele estava ali com aquele povo, ali fazendo naquela festa, no meio de 1000 pessoas ali, profanando o templo, adorando outros deuses, até que chegou um momento que o Senhor falou que a hora agora eu vou falar. E o povo estava ali adorando outros deuses, profanando o templo, até que o Senhor, o dedão do Senhor começou a escrever na parede: Mene, Mene, Baal. E o Senhor vai dizer ali: Mene, Mene, Tekel Barsi. Que o peso estava na balança. E o rei ele ficou abismado, o rei ficou ali com medo. E o rei mandou chamar os seus sábios para interpretar aquilo, e chamou Daniel. E Daniel falou que o seu reino ia se acabar, porque ele estava profanando o templo de Deus. Isso, irmãos, é o que tem acontecido no meio do evangelho. O que está acontecendo, irmãos? Às vezes as pessoas estão deixando ir de qualquer jeito, estão deixando adorar de qualquer jeito, estão deixando fazer o que querem no evangelho, mas o Senhor está falando que está chegando a hora, porque quando ele chegar, o povo vai se calar. A palavra do Senhor lá nos relata que quando o Senhor chegou naquele local, o povo estava bebendo, o povo estava embriagado, mas quando o Senhor chegou naquele momento, que o seu dedo escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel Barsi, tudo parou, irmãos. O povo se tremeu, o rei começou a se tremer as pernas, porque o Senhor estava ali presente, e ele viu que era Deus naquele local, e eles começaram a clamar, pedir misericórdia do que tinha acontecido, do que eles estavam fazendo. E às vezes, irmãos, nos dias de hoje é o que está acontecendo, irmãos. O povo está brincando na presença do Senhor, e o Senhor ele não quer isso de mim e de você, irmãos. Ele quer um avivamento na minha e na sua vida. Mas para que haja um avivamento, precisa ter o que, irmãos? Precisa ter palavra. E para ter palavra você vai ter que buscar, irmãos. Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Porque o Senhor é a palavra. Tudo se fez através da palavra. Então quando você busca a palavra do Senhor com sabedoria, o Senhor abençoa. Este povo, a qual nós acabamos de ler aqui, a qual passou um bom tempo no cativeiro ali na Babilônia, tudo isso aconteceu, irmãos, por quê? Porque eles estavam desobedientes. Aleluia. Porque eles eram desobedientes, irmãos. Se o povo de Israel fosse obediente a Deus, irmãos, ninguém segurava eles. Nenhum exército segurava os israelitas. Quando eles estavam na obediência, o Senhor grandemente abençoava a vida deles. Mas quando eles saíam da presença do Senhor,
eles sempre eram cativos. A palavra do Senhor, ela nos relata isso, irmãos. Quando nós lemos, como nós buscamos, quando nós vemos aqui o que tem acontecido, a palavra vai falar que Dário, o Senhor entregou Babilônia na mão de Dário e Sírio. Enquanto eles estavam lá bagunçando, adorando, Dário entrou por debaixo do templo e pegou, e a palavra vai falar que Dário libertou os israelitas, dando ouro e prata. E ainda lá em Esdras, vai falar que Esdras foi o primeiro homem temente a Deus que construiu as sinagogas para adorar e aprender a palavra do Senhor. Isto é uma maravilha, irmãos. Olha só, o Senhor tirou eles do cativo. Eles passaram 70 anos por causa da desobediência. O povo, ele não era levado à toa. Eles estavam sempre no templo, mas eles adoravam outros deuses. Eles estavam no templo, mas adoravam outros deuses. Não adoravam o Senhor verdadeiro. Por isso que eles eram levados para o cativo, eles eram presos, porque eles não estavam adorando o Deus verdadeiro. Irmãos, às vezes nós temos tantas lutas, e às vezes você pensa que você está lutando contra o inimigo, mas na verdade você está lutando contra você mesmo, irmão. Contra seus próprios problemas, contra suas próprias dificuldades. Mas o Senhor está falando nesta noite que é só você colocar na mão dele, ter obediência, buscar na palavra, que o Senhor ele vai te dar esse avivamento. O Senhor ele vai te libertar, assim como libertou aquele povo, assim como o povo se renovou, porque o Senhor ele quer renovo nesta noite. O Senhor ele quer avivamento na sua vida, irmãos. E como eu consigo isso, irmão Júlio? De que forma, de que maneira eu posso construir um avivamento na minha vida espiritual, na minha vida? Eu quero estar sempre te adorando. O que eu devo fazer? Buscar a Deus em primeiro lugar, irmãos. Joelho no chão, jejum. Aqui aconteceu com eles, irmãos. Fala que eles proclamaram um jejum que nem as crianças poderiam mamar. O rei proclamou um jejum para ter misericórdia, para abençoar, para quando libertasse o povo, que Esdras foi lá e deu ouro, deu tudo para eles, e o povo se libertou, porque o Senhor era com eles. Quando eles se voltavam para Deus, Deus dava libertação. Quando eles se afastavam, eles eram cativos. E hoje não é diferente, irmãos. Às vezes quando você está passando por um problema, o que você vai fazer? Você vem buscar a Deus rapidinho, dobra o seu joelho e começa a orar. Sempre você faz isso. Aí quando você está na bonança, você esquece de Deus. Você esquece, não, hoje eu não vou para a igreja não, estou cansado. Não, para que eu vou lá ver aquele pastor lá, o pastor pega no meu pé direto. Não vou não. Aqueles irmãos pregando, não vou não. Irmãos, você tem que entender que você está aqui não é por causa de mim, não é por causa do pastor, não é por causa de ninguém, você está aqui por causa de Deus. Porque Deus ele quer que você adore Ele em espírito e em verdade. Quando você entender isso, irmãos, quando é espírito e em verdade, quando você entender um verdadeiro adorador que tem que estar aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor, irmãos, você pode ter certeza que Deus ele vai abençoar de você de uma tal forma que você não vai saber de onde vem tanta bênção. Irmãos, eu poderia vir aqui hoje e falar, não, eu vou tocar aí hoje, mas eu abri mão, porque isso aqui não é uma coisa que eu venho aqui para fazer, para se mostrar ou para ajudar. Eu estou aqui para adorar a Deus, irmãos. Eu estando aí, eu estando aqui, eu estando em qualquer lugar, o motivo aqui é para adorar, irmãos. Estou aqui por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o real motivo, irmãos. É o real motivo de estar na presença do Senhor. Então o Senhor ele requer isso de mim e de você. Você quer ser avivado, você quer ser transformado a sua vida, assim como estes homens foram transformados, e o Senhor transformou todo aquele povo, aí Ele libertou aquele povo, e ainda ajudou para construir o templo, para adorar o Senhor. Quando as pessoas se voltam para Deus, o Senhor Ele requer isso de mim e de você, irmãos. Ele quer que eu e você se volte para Ele. Ele quer que eu e você adore Ele em espírito e em verdade.
Assim como foi pregado esta semana passada, e quando Moisés, ele viu aquela sarça ardente, quando Moisés, ele tirou a sandália dos seus pés, e o fogo se acendeu, o Senhor, ele quer que você, sabe o que ele quer que você faça nessa noite? Ele quer que você acenda as suas lamparinas, e adore a Ele em espírito e verdade. Então, irmãos, o que está faltando para você acender as suas lamparinas? O que está faltando para você adorar em Ele em espírito e em verdade? O que está faltando para você ter um verdadeiro avivamento na presença do Senhor? A palavra do Senhor, ela é tão clara e ela é tão forte, irmãos, que quando aconteceu isso, as coisas foram acontecendo automático, irmãos, porque o povo, eles se entregaram verdadeiramente para o Senhor. Agora, quando o povo estava lá no templo só por estar, estavam lá adorando outros deuses, estavam ali só por ir, Deus, ele mandava o castigo. E hoje não é diferente na minha e na sua vida, irmãos. Quando você passa por um processo, quando você está passando por um deserto, que é uma fase de aprendizado na sua vida, aí você se toca e entende que é só Deus na minha e na sua vida. Porque o Deus a qual nós servimos, Ele resolve tudo em qualquer lugar, irmãos. Ele está em todas as ocasiões. Ele poderia deixar o povo lá, ele deixou o tempo ainda, um bom tempo, o povo lá bagunçando. Mas quando ele chegou, que o seu dedo começou a escrever na parede, que os pés se tremeram do rei, ele se tocou. E hoje não é diferente na minha e na sua vida, irmãos. Ou você quer esperar que o Senhor, ele venha com uma dor na sua presença, escrever lá, para você se tremer e entender que Deus é na sua vida? Vocês estão entendendo a palavra, irmãos? Já vi que hoje não vai ter muito glória. Eita Deus. Mas nós temos que glorificar em todo o tempo, irmãos. Está passando por um processo, tem passando pela luta, dá glórias ao Senhor. Porque é desta forma qual o Senhor, nós temos aprendido, irmãos. Às vezes eu fico parado pensando, eu falo, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Jesus, tem misericórdia da minha vida. Mas no último minuto, irmãos, Deus dá o escape. E não é diferente, se é assim na minha vida, na sua vida não é diferente, irmãos. Porque Deus, Ele é tão maravilhoso, irmãos, que Ele deixa no último minuto para te provar, para mostrar que Ele é Deus. E às vezes a pessoa fica tão abismada, preocupada. Irmãos, entregue na mão do Senhor, confia nele, que Ele vai agir na sua vida. Olha só o que aconteceu na vida de Jacó, que foi transformado, que ele teve um verdadeiro encontro com o Senhor, que a partir do momento quando ele teve aquele encontro, que ele brigou com o Senhor, brigou com o Espírito Santo, que tocou na sua coxa, feriu, ele teve um verdadeiro encontro, ele teve um verdadeiro avivamento, porque ele não queria encontrar o seu irmão da mesma forma a qual ele era. Ele queria ser transformado. E hoje não é diferente, irmãos. Eu quero ser transformado cada dia, irmãos, na minha vida. E eu acredito que vocês também, irmãos. Porque esse culto foi tão maravilhoso, irmãos, desde o início do culto. Tudo que foi falado aqui, até na hora que o irmão Wagner estava falando aqui, irmãos, do que estava acontecendo, o que nós temos que fazer, isso tem acontecido nas nossas vidas, irmãos. Quando você menos espera, você está falando da palavra do Senhor para uma pessoa, e a pessoa tem um anseio e o desejo de receber aquilo, porque Deus, Ele está te usando, irmãos. Você pensa, não, eu sou um Zé Ninguém, eu não consigo fazer nada, mas Deus, Ele está te usando nas suas atitudes, no seu dia a dia. E é desta forma, irmãos. Nós podemos pegar aqui, que é um pecado tão assim, simples, a desobediência, vendo nos olhos assim. Se você prestar atenção, o primeiro pecado foi a desobediência, irmãos. Porque Adão não obedeceu a ordem do Senhor. E aí Adão e Eva fez o que fez, e hoje nós estamos aqui. Mas o nome do Senhor é glorificado.
Às vezes você pensa que é por causa de um adultério, você pensa que é por causa de uma morte, mas não, foi a desobediência. Então, preste atenção, estenda bem os seus ouvidos, e você vai ver que na história da igreja todinha, na história de todos os israelitas, eles sofreram por causa da desobediência. Quando Moisés foi libertar o povo, passou 40 anos no deserto, por quê? Por causa da desobediência. Olha só, o Senhor estava ali quando o povo estava clamando, ali atormentando a vida de Moisés: eu quero beber, eu estou com fome. E o Senhor falou para Moisés: toca na pedra, e ele bateu, e ele teve a consequência, porque ele bateu na pedra, era só para ele tocar. Por causa disso, ele não viu a terra prometida. Ele olhou, mas não entrou. Só por causa de uma palavra, irmãos, é a desobediência. Então, um dos primórdios, um dos principais fatores é obedecer, irmãos. Então obedeça a voz do Senhor, porque o rei, ele ouviu a voz do Senhor, libertou o povo. Mas eu vou te perguntar, ele era crente? Não era crente, mas ele ouviu a voz de Deus. E você tem ouvido a voz de Deus? Você tem estendido os seus ouvidos para ouvir a palavra do Senhor? Então, irmãos, ouça a voz do Senhor, deixa Deus agir na sua vida, abra o seu coração, estenda as mãos para Ele e adore a Ele em espírito e em verdade. E ouça a palavra, acenda a sua lamparina, tenha um verdadeiro amor na presença do Senhor, como nos primórdios, quando você entrou na igreja, naquele início ali, naquele fôlego. Eu quero estar sempre ali adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Não importa a hora, não importa a ocasião, mas eu estou lá para adorar e glorificar o nome dEle. Aleluia. E hoje você não tem visto isso, irmãos. Às vezes é muito oba, 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 e esquece do principal, que é a palavra do Senhor, que tudo foi através da palavra, que nós temos que manter essa palavra no nosso coração e transmitir isso para o próximo, para adorar a Ele em espírito e em verdade, porque através da sua vida outras pessoas vão ser resgatadas, porque tudo se iniciou dentro de uma casa, irmãos. O povo foi liberto, foi acontecendo, e a palavra do Senhor foi se estendendo. Quando o Senhor chamou os 12, depois se tornou 70, isso tudo para adorar e glorificar o nome do Senhor. E o povo nunca deixava de falar do que tinha acontecido com os teus, do que tinha acontecido quando eles estavam cativos, com todo o processo que eles passaram. Mas eles nunca deixaram de adorar a Deus. E você pode perceber que mesmo aqueles a qual sofreram injustamente, e através dessas pessoas, o Senhor abençoou os seus, porque eles eram os verdadeiros adoradores. Pode pegar José, irmãos, ele sofreu injustamente, foi preso, foi açoitado, foi caluniado, mas não deixou de adorar a Deus. E através da sua vida ele libertou o seu povo. Você pode pegar Daniel, foi jogado na cova dos leões, injustamente, mas o Senhor abençoou, e o decreto e o nome do Senhor foi glorificado. É dessa forma, irmãos. Então o Senhor, Ele usa as pessoas certas, Ele usa os improváveis para o nome dEle ser glorificado, e Ele quer te usar nesta noite. Basta você se entregar para Ele, basta você se prostrar e adorar o nome dEle em espírito e em verdade. Acenda aí as suas lamparinas, tira a sandália da promiscuidade, tira aquela sandália a qual está te atrapalhando, e adore a Ele. Acende a lamparina para adorar e glorificar, para ter um verdadeiro avivamento na presença do Senhor. Que tem aquele louvor maravilhoso que os jovens sempre louvam: minhas lamparinas estão acesas. E é desta forma, moço, que eu só estou esperando para que o Senhor possa agir na minha vida,
quando você permanecer desta forma, quando você estiver sempre ali aceso, quando você estiver sempre ali na presença do Senhor, sempre atento, ouvindo a voz dele, irmãos, quando você menos esperar, quando o Senhor for voltar, que a palavra vai falar que ele vai voltar como um ladrão, você vai estar atento porque você ouviu a palavra do Senhor, você escutou, você vai ser liberto deste mundo pecaminoso, porque qual é o significado de igreja? É tirados para fora, irmãos. Então o Senhor te escolheu como igreja, ele habita dentro de você, porque a igreja não é isso, irmãos, a igreja são eu e você. Ele habita dentro de você, então ele quer tirar você deste mundo pecaminoso, deste mundo a qual só traz coisas ruins para mim e para você. E através da sua vida, ele quer transformar outras pessoas, para que o nome dele possa ser glorificado. E depois que Esdras fez isso, irmãos, que ele ali ajudou aquele povo, que o rei deu dinheiro, que o povo foi se levantando, adorando, que ele construiu aquele templo para o povo ser ensinado a palavra do Senhor, e o nome do Senhor foi glorificado. Ele requer isso de mim e de você, irmãos. Ele quer que você seja edificado, ele quer que você seja transformado, ele quer, mas para isso, o que eu preciso fazer? O que eu posso fazer para ser renovado? Basta você querer, irmãos. Basta você se entregar. Basta você ler a palavra. A chave de tudo, irmãos, é a palavra. É oração e palavra. Ai, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, Senhor? Deus, ele vai te dar a resposta e o escape na palavra. Porque tudo vem através da palavra, irmãos. Às vezes você pensa que a pessoa vem aqui para transmitir as boas novas aqui, mas quando você sobe aqui, irmão, você fica todo trêmul. Você se prepara, não é um dia, é vários dias ali orando, é buscando ao Senhor, jejuando, e ainda mesmo assim você prepara um esboço desse tamanho. Quando chega aqui você fala 5 minutos, porque é desta forma, irmãos, que o Senhor ele requer de mim e de você. Então, irmãos, quando você coloca Deus na frente, assim como o povo, quando eles venciam a batalha, que eles falavam, vamos porque o Senhor está conosco, e eles venciam, porque ele estava obediente. Da mesma forma eu e você, irmãos, pode vir a luta que vier, pode vir o vento que vier, mas quando você colocar o Senhor em primeiro lugar, você pode ter certeza que isso não vai te abalar em nada, isso não vai te atrapalhar em nada, e os problemas vão ser resolvidos, e as pessoas vão te olhar com os outros olhos, e vão falar, o que essa pessoa tem, que ela é diferente, eu quero ter isso aí que ela tem. E aí é onde nós temos que chegar e transmitir as boas novas, é onde você tem que transmitir esta palavra, e demonstrar que Deus é na sua vida, que você é avivado, que você é renovado, que essa é a verdadeira característica do avivamento. O avivamento não é aquele oba-oba, não é pula-pula, não, é viver intensamente a presença do Senhor, irmãos. Não é só aqui na igreja não, irmãos, é no seu dia a dia, é na escola, é na faculdade, é no seu emprego. Não adianta aqui na igreja você estar todo bonitinho e lá fora você está todo errado. Às vezes vai irmãzinha com a saia aqui, aí quando chega lá na fora quer usar a sainha da Anitta, aí não pode, né, irmãos? E aí como que você vai testemunhar da palavra do Senhor? É isso que o Senhor ele requer de mim e de você, irmãos. Transparência, humildade e obediência. Quando você obedece ao Senhor, as coisas se resolvem, não só na sua vida, mas nas vidas das pessoas que estão ao seu redor. Amém, igreja? Vocês estão recebendo essa palavra? Então adore ao Senhor em espírito e em verdade, porque Ele se faz aqui presente. Vamos glorificar cada vez mais a presença do Senhor. Deixa o Senhor agir na sua vida. Acenda e glorifique o nome do Senhor, assim como fez estes homens, assim como esses homens se entregaram na presença do Senhor. Quando você se entregar verdadeiramente na presença dEle, se prostrar e deixar o Senhor agir,
agarre aquele anjo como Jacó agarrou, e não deixou escapar. Mas de que maneira eu posso fazer isso? Buscando ao Senhor, irmãos, orando a Ele. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua necessidade, mas o Senhor sabe, porque a palavra do Senhor, ela nos ensina que Ele vai entre juntas e medulas até o profundo da alma. Então Ele te conhece, irmãos. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, irmãos. Ele sabe o que você está necessitado. Basta você entregar para Ele e glorificar o nome dEle, mesmo passando por um processo, mesmo passando pela luta. Glorifique o nome do Senhor. Faça como aquela mulher a qual seu filho estava ali morto, mas ela foi falar com quem? Com o profeta. Ela não foi falar com Beltrano e nem Ciclano, ele foi falar com o homem de Deus, porque ela sabia que ali ia ter o escape. Ali ia ter o escape. Então, quando você tem um problema, busque ao Senhor, busque os homens de Deus a qual você confia, converse com Ele, adore ao Senhor. Você pode ter certeza que o seu problema vai ser resolvido. Amém, igreja? Eu agradeço essa rica oportunidade. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Vamos estar orando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o Senhor possa ser glorificado nesta noite, para que o nome do Senhor possa ser glorificado cada vez mais, para que o povo possa se avivar na presença dEle, assim como foi entoado aqui nesta noite. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, venha abençoar, Senhor meu Pai, grandemente, Senhor meu Pai, a este povo, Senhor meu Pai, a qual está aqui necessitado da Tua palavra, Senhor meu Pai. Papai, para que eles possam entender, Senhor meu Pai, o real motivo de ser renovado, o real motivo de ser avivado na presença do Senhor, Senhor meu Pai, para que o Senhor possa avivar a este povo, Senhor meu Pai, para que eles possam se acender na Tua presença e Te adorar em espírito e em verdade, para que todo mal e todo empecilho possa cair por terra e o Teu nome possa ser glorificado, Senhor meu Pai. Papai, venha abençoar, que através de outras pessoas, como eles estão aqui, Senhor meu Pai, eles vão abençoar os outros, Senhor meu Pai, e o Seu nome vai ser glorificado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor meu Pai. Confirma a bênção, a vitória nesta noite, Senhor meu Pai. Papai, venha confirmar em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia.